Raízes da Germanidade. Programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Inicio o domingo de hoje, 15 de junho, com as palavras do Salmo 8, Salmos de Davi, com referência à glória divina e à dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Assim queremos iniciar este domingo de 15 de junho de 2025, o programa Raízes da Germaneidade. Que tenhamos todos um agradável e abençoado domingo, e principalmente aos radiovintes. Mit dem Abend kommt die Stille in mein Heim und ich fühl mich geborgen. Im Kamin brennt behaglich ein Feuer und erwärmt unsere Liebe im Herz. Und es drängt mich, dir zu sagen, in deiner Nähe vergess ich die Sorgen. Deine Hände, die halten die meinen. Es vergeht daher Kummer und Schmerz. Geborgenheit fühl ich durch dich immer zu. Zufriedenheit schenkt uns die Liebe dazu. Und es drängt mich, dir zu sagen, in deiner Nähe vergess ich die Sorgen. Deine Hände, die halten die meinen. Es vergeht daher Kummer und Schmerz. Manche Tage bin ich einsam und erwarte geduldig dein Kommen. Nur durch dich, da kommt diese Ruhe, die so gut tut und die ich so brauch. Wenn du da bist, scheint die Sonne, wenn auch Wolken den Himmel verhängen. Nur du gibst mir all deine Güte, deine Liebe, die gibst du mir auch. Geborgenheit fühl ich durch dich immer zu. Zufriedenheit schenkt uns die Liebe dazu. Wenn du da bist, scheint die Sonne, wenn auch Wolken den Himmel verhängen.
mir all deine Güte, deine Liebe, die gibst du mir auch. Wenn du da bist, scheint die Sonne, wenn nach Wolken den Himmel verhängen. Nur du gibst mir all deine Güte, deine Liebe, die gibst du mir auch. Apoiam o Raízes da Germanidade as empresas Dicof Alimentos, Olaria Goltz, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada. E ainda os associados Anélia Dahlmeier, Aldo Alberto Wilhelm e Isa Ruth Schmitz. Retorno então neste momento para a história a qual eu vinha narrando, intitulada Vida de Imigrante. A família de Jeremias Loib e Anna Folgensanger, que se casaram em 1818, era um casal de lavradores do povoado de Begingen, no norte da Suíça. Aos 25 anos de matrimônio, com o falecimento do marido de pneumonia, estavam sozinhas, a mãe Ana, com as suas 2 filhas, Ana, também de 14 anos, mesmo nome da mãe, e Verena, de 7 anos. Conforme os ensinamentos familiares, as filhas também foram ensinadas a entregar seus caminhos a Deus. Com 18 anos, Ana, a mais velha, foi confirmada. Enquanto crescia e observava, olhava, escutava e ponderava sobre suas vivências e aprendizagens, rodeadas de muito sofrimento e miséria, pensou que, aos 21 anos, poderia se declarar independente e compartilhar o seu desejo de viajar com os emigrantes para o Brasil. Com a permissão de sua mãe, preparou-se. Entre os demais pertences, levou consigo um inário intitulado Salmos Escolhidos e Cânticos Espirituais para a Igreja Evangélica Reformada do Cantão Schaffhausen, de 1841. Então, em 3 de maio de 1852, despediu-se de sua pátria e em 17 de maio de 1852 embarcou em Hamburgo no navio Florentina. No dia 19 de julho do mesmo ano desembarcou em Joinville, Santa Catarina. O inário trazido lhe serviu em muitos momentos de oração e fé enquanto passava por dificuldades. Em Joinville, Ana conhece outro imigrante 3 anos mais velho que ela, lavrador natural de Schmuel, em Holstein. Chamava-se Andreas Peter Friedrich August Roy. Ele era o 6º e último filho do casal Andreas Petersen Roy, que era escrivão marinheiro, e Christina Christiane, nascida em Bendisen, filha de comerciantes de Kiel. Andreas também trouxe um inário, intitulado Inário Geral, trazendo a assinatura de Hans Friedrich Eduard Roy, que era irmão mais velho de Andreas, o qual nascera em 1814. Os inários na época eram presenteados aos confirmandos, que na época eram confirmados em idade mais adulta, mais avançada em relação aos dias de hoje. Provável que Andreas o teria recebido de presente do irmão mais velho com o qual morou após o falecimento de seu pai. Até aqui era mais ou menos a narração do início da história Vida de Imigrante, a qual foi feita em 2 edições. No dia de hoje eu gostaria de continuar a leitura da parte sobre o casamento entre Andreas e Ana.
Este Andreas Roy de Holstein chegou a conhecer no Brasil Anna Loib. Como isto aconteceu, os inários não contam, mas há pessoas em Joinville que sabem que sempre que um navio com imigrantes aportou no cais em Joinville, os rapazes solteiros foram recepcionar os novos com música e cantoria. Faltavam mulheres na nova colônia, que foi fundada em 9 de março de 1851. Era necessário cantar as moças solteiras para que ficassem. Podemos imaginar que Andreas também foi cantar no porto quando chegou o navio Florentim e logo se apaixonou pela Ana. E conversando, os dois descobriram que tinham muito em comum, apesar de que ele era luterano e ela calvinista. Ambos eram órfãos de pai, ambos vieram para cá sem parentes, sozinhos. Ambos tinham o sonho de encontrar aqui a felicidade. Namoraram e não demorou, noivaram e marcaram o casamento. Conforme o registro de casamentos da comunidade evangélica de Joinville, receberam a bênção matrimonial no dia 4 de fevereiro de 1853, pelo então pastor Dr. Jacob Daniel Hoffmann. Andreas então contava com 25 anos de idade e Ana estava com 22. Provavelmente foi um casamento bem simples. Ainda não havia igreja, nem sinos, nem órgão em Joinville, mas deram este passo importante na vida sob a bênção de Deus, e é isto que vale. Aqui poderíamos terminar a história e dizer: e viveram felizes até o seu fim. No entanto, os inários dos dois ainda revelam alguns dados interessantes. Algumas alegrias e tristezas. A luta no início era dura. O jovem casal teve que desbravar as matas e preparar suas plantações, como todos os imigrantes no início. Tanto o trabalho como o clima eram bem diferentes do que nas suas terras de origem. De Joinville, Andreas e Ana mudaram para a Vila Guaratuba, na costa sul do estado de Paraná. Imagino os dois lado a lado plantando milho e aipim, construindo o primeiro casebre, passando necessidades das mais diversas. Na Vila Guaratuba não havia comunidade evangélica, mas imagino os dois no fim de cada dia abrindo seus inários e lendo um ou outro hino e dirigindo suas orações ao Deus Todo-Poderoso. 3 anos e meio depois do casamento, houve um dia especialmente feliz na vida dos dois. Deus os abençoou com um menino, a quem deram o nome de Carl Friedrich Roy. Motivo suficiente para pegar dos inários e cantar um hino de louvor a Deus. 10 meses mais tarde, registraram nos 2 inários com caligrafia bonita e bem legível: meu filho Carl Friedrich Roy, nascido em 25 de outubro de 1856, batizado na igreja da Vila Guaratuba em 22 de agosto de 1857. Por que será que batizaram tão tarde, 10 meses depois do nascimento? Não era costume na terra natal nem dos Roy nem dos Loib. Parece que não tinham o dinheiro suficiente para viajar até a próxima comunidade evangélica. Será que em Guaratuba esperaram uma visita do pastor de Joinville? Na época era o pastor George Hoelzel. Ou custou alguns meses de discussões entre o luterano Andreas e a calvinista Ana, até que no fim resolveram batizar a criança na Igreja Católica Romana em Guaratuba? As anotações nos inários não permitem nenhuma conclusão a respeito, elas refletem somente a felicidade do casal. Porém, a vida não era só felicidade, pois no inário de Ana se encontra depois uma nota de falecimento escrita com letrinhas tremidas e irregulares. Meu segundo filho, nascido em 4 de julho, foi sepultado em 5 de julho de 1859. Longe de uma comunidade evangélica, provavelmente o pai sozinho teve que fazer o sepultamento, mas nos seus inários buscaram orientação e conforto.
Quase 9 anos mais tarde, voltou a reinar a alegria com o nascimento de uma menina. Um fato tão importante, a mãe teve que registrar no seu inário. Minha filha Ana Caroline Roy nasceu em 13 de maio de 1868. Nos registros de batismo da comunidade evangélica de Joinville, sabe-se que Ana Caroline também nasceu em Guaratuba, mas o batismo dela foi realizado em Joinville no dia 12 de julho de 1868. Portanto, 2 meses depois do nascimento. Suponho que a situação econômica da família então já estava bem melhor, de sorte que puderam viajar até Joinville. A fé evangélica lhes valia tanto que não temeram o sacrifício da longa viagem. O batismo foi feito dentro da nova igreja em Joinville, a qual fora concluída 4 anos antes. O casal se admirou como a cidade se havia desenvolvido e como a comunidade aumentara. Andréas e Ana recordaram o dia do seu casamento, quando tudo ainda era tão rústico. Como seria bom voltar a viver certo dia de novo perto de uma igreja. 1 ano depois, Ana recebe uma carta da antiga pátria com a triste notícia: a mãe de Ana falecera em 1869, aquela que lhe ensinara os primeiros passos na fé cristã, aquela que lhe dera na despedida um precioso tesouro como companheiro de viagem, ela não vive mais. Em silêncio, Ana toma nas mãos o inário, há tantas vezes usado, afaga a capa preta e procura o hino. Quem sabe o termo desta vida? O tempo foge, a morte vem. Deixarei a última parte da história, a vida continua, para o programa do domingo que vem. Allein und versunken im Gebet sitzt der Mutter im Stuhl in der Kirche. Dorthin führt sie so oft der Weg. Ja, da ist ihr Platz auf der Erde. Die Jahre zerkommen und gehen. Und so vieles kannst du uns erzählen. Ich hoffe, du bleibst bei uns noch lang. Liebes Mutter, bleib bei uns noch lang. Mutter, meine liebes Mutter, schickst deine Bitten zum Himmel hinauf. Mutter, meine liebes Mutter, möcht dir sagen, dass ich dich so brauch. Die strahlen wie die Sonne und sie sprechen, du brauchst gar nichts reden. Im Herzen bist du noch so jung, es will allweil helfen und geben. Die Jahre sind kommen und gehen und so vieles kannst du uns erzählen. Ich hoffe, du bleibst bei uns noch lang, liebes Mutter, bleib bei uns noch lang. Mutter, meine liebes Mutter, schickst deine Bitten zum Himmel hinauf. Mutter, meine liebes Mutter, möcht dir sagen, dass sie dich so braucht. Vamos agora aos nossos patrocinadores.
Apoiam Raízes da Germanidade as empresas Dikov Alimentos, Olaria Goltz, Funerária e Marmoraria Persky e Sibeli Companhia Limitada. E ainda os associados Anélia Dahlmeier, Aldo Alberto Wilhelm e Isa Ruth Schmitz. Sibeli Companhia Limitada. Tradição e experiência a serviço do agro. A cinquentenária empresa agudense da família Sibel tem conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Sibel e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fones 99993 2586 e 3265 7500. 99993 2586 e 3265 7500. Dikov Alimentos, adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras na fronteira gaúcha. Dikov Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico. Dikov Alimentos, uma empresa familiar que apoia a cultura. Quer arroz e feijão de qualidade em sua mesa? Rei Arthur, de Dikov Alimentos, Rincão do Mosquito, Agudo. Na despedida de um ente estimado, respeito e profissionalismo nos serviços funerários são importantes. A Persky se encarrega da burocracia e oferece urnas funerárias e capelas velatórias. Desejando, encaminha a cremação. Também executa serviços de lápides em túmulos e jazigos. Pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam sua residência, tudo na Persky. Qualidade em produtos e serviços, presteza no atendimento e facilidade na negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente, 559-9622-4283. 559-9622-4283. Não importa o tamanho da alvenaria, é preciso confiar no material. Para sua tranquilidade, confie na Olaria Goltz, com décadas de experiência na produção de tijolos, fornecidos na quantidade e cronograma desejados. Olaria Goltz, dá conta do recado, porque você merece. A negociação é direta com os proprietários. Faça contato pelo WhatsApp 559-9926-0420, 559-9926-0420 ou vá à empresa na Esquina Goltz, em Rincão Despraiado, Agudo. Olaria Goltz. Raízes da Germanidade für Kinder. Ruf sie die Kinder an. Wir wollen jetzt hier bei Raízes da Germanidade mit ihnen sprechen. Raízes da Germanidade para crianças. Chamem as crianças. Queremos agora, aqui no Raízes da Germanidade, falar com elas. Queridas crianças, trouxe para vocês e também aos adultos que nos escutam um pequeno exercício sobre os cacoetes de linguagem que todos nós temos. Trata-se de um exercício no qual nos propõe tornar consciente os nossos cacoetes de linguagem para que tentemos eliminá-los no nosso discurso. Sabem aquelas palavras que às vezes falamos? Afinal, né? Com certeza. Na verdade, de fato, né? Pois é. São elas. Esses cacoetes entram no nosso vocabulário de tempos em tempos.
Mas a proposta é que, além de eliminar os cacuetes, possamos observar por que a gente tende a usá-los e em que situações e para que finalidades. Então, no início, será um pouco difícil reparar esses cacuetes de linguagem e nós vamos precisar da ajuda de amigos e familiares e tornar isto uma brincadeira. Que tal nos reunirmos com nossos amigos, contar histórias e conversar e pedir para que levantem a mão os que perceberem o cacuete o qual utilizamos e assim podemos inventar algumas prendas. Cantar uma música, dizer um verso, correr até um lado da rua ou outro, ou mesmo pagar uma bala de prenda. O que acham? Assim, o hábito dos cacuetes, que é tão inconsciente, talvez possa se tornar mais consciente e possamos eliminá-los. Outra maneira que a gente tem de perceber os cacuetes de linguagem é gravar a nossa fala. Vamos então pedir a um irmão, o cônjuge, um filho que registre com uma câmera a nossa conversa com alguém ou ao telefone. E aí, após, podemos assistir a filmagem e fazer a tabulação do número de cacuetes os quais usamos. Vamos conversar sobre isto no próximo programa? Gostaria de agradecer a parceria do ICPA através do programa Raízes da Germanidade em participar da locução juntamente com a escritora Yolanda Villam, eu, Lisane Isabel Dreyfus, pedagoga, e a Natiele Dreze, ambas associadas do ICPA e protagonistas do programa. Gostaria de encerrar o programa de hoje com a oração encontrada no Inário de Ana, trazido da Alemanha. Nosso Deus, seja em todos os tempos louvado por sua misericórdia. Ele cuja bondade ninguém pode enumerar, queira graça a graça somar, pecados e perigos nos subtrair, fé, amor e esperança sempre multiplicar, e sua bênção conosco sempre dividir, a fim de que alegremente sempre o louvemos, neste tempo e na eternidade. Amém. Esta foi a edição 224 do programa Raízes da Germanidade. A produção ficou por conta da pedagoga Lisane Dreyfus. A edição ficou por conta da jornalista Natiele Dreze. Até o próximo domingo. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA,
volta no próximo domingo em 2 horários, às 7 e às 19 horas. Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.